Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a rádio da família Trerriense, 1150 kHz, todos os amigos do Canal 5 também, né? Boa tarde, querido amigo Márcio, todo o pessoal da técnica, nosso amigo Boy, e a todos vocês, né, que estão aí do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo. Muito boa tarde, né? Todos os amigos lá da Seja, estamos aqui, né, em mais um dia maravilhoso que Deus nos dá, né, a oportunidade de estarmos aqui no programa Uma Razão para Viver. O programa esse é realizado pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles, né? Para aqueles que não nos conhecem, né, não conhecem a nossa instituição, ela fica ali na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, no bairro de Vila Isabel, aqui em Três Rios. Fica ali pertinho dos prédios do Residencial Vila Nova, né, aqueles primeiros prédios. Meu nome é Douglas, né? Esperamos todos vocês lá para uma visita em nossa casa. Nossa casa nós temos reuniões públicas, sempre às segundas e quintas-feiras, a partir das 20 horas. Tá bom? Então, segundas e quintas, reuniões públicas, né, abertas. Qualquer um pode participar, tá, gente? A casa está aberta, né? Não tem nenhum pré-requisito para poder participar, tá bom? Normalmente, nesses dias, quando há procura, né, nós fazemos, né, o trabalho do atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? É uma conversa, né? Nós temos alguns atendentes e você marca com a gente, né, esse atendimento, e nós temos, você, né, vai contar, né, aquilo que você quer contar, aquilo que está te afligindo, e juntos, né, nós vamos buscar no Evangelho uma resposta, né, para essa questão que te aflige, né? Porque o Evangelho, gente, tem tudo que a gente necessita, né? O Evangelho de Jesus, ele tem todas as respostas que nós precisamos para a nossa vida, né? Para as situações que acontecem, né? Ele é um livro muito atual, né? Que traz grandes conhecimentos para todos nós, para quem quer viver melhor, né? Ser melhor, ter felicidade, né? O Evangelho, ele é, né, o livro que nós deveríamos ter sempre ele na nossa mesinha de cabeceira, né? Sempre a gente está lendo, sempre a gente está buscando informações ali. Então, mas Douglas, como é que eu faço para mim ser atendido nesse atendimento fraterno? Você entra lá no nosso Facebook, que é o facebook.com/cgtr, né? E lá no nosso Facebook você tem os nossos canais de comunicação, né? Tem telefone, você pode deixar mensagem lá no próprio Facebook, né? E marcar o seu atendimento. Por quê? Por que a gente pede para a pessoa marcar? Porque às vezes nós não temos a quantidade de atendentes necessárias para o número de pessoas que chegam lá querendo atendimento, né? Então, se 5 pessoas quiserem ser atendidas naquele dia, nós vamos ter, né, 5 atendentes, né? Se mais pessoas, 10 pessoas querem ser atendidas naquele dia, se a gente conseguir ter 10 atendentes, né, a gente faz os 10 atendimentos. Se não, a gente vai marcar para um próximo dia que for possível, né, o atendimento. Bom, só mesmo por causa dessa questão, né, da logística. A gente vai chegar um pouco mais cedo, né? Em vez das 20 horas, a gente vai chegar, né, um pouco mais cedo, por volta das 19 e pouca, né? E aí, para você ter um tempo, né, de ser atendido e participar depois na reunião, né? Se você puder ficar e participar, né, que você já vai estar ali recebendo também o Evangelho, né, os ensinamentos ali na reunião, né? Tem água fluidificada, tem um trabalho do passe, né, fluídico. Então você já vai recebendo todo esse tratamento, né?
Então, que é um conjunto, né? Tudo é um conjunto, né? Então, meus amigos, para aqueles que querem, né, participar, né, do trabalho do atendimento fraterno, entra lá no nosso Facebook, repetindo que é o facebook.com/CGTR, e lá tem os nossos contatos. Nós temos também um canal do YouTube, né, que é o youtube.com/CGTR também. Lá nós disponibilizamos palestras, né, que já ocorreram na nossa casa, e sempre quando há novas palestras, né, você consegue assistir elas lá pelo YouTube, né? Então convidamos a vocês a seguir lá o nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube, né, ative lá as notificações para que você sempre tenha um vídeo novo, você seja, né, informado lá pelo YouTube, tá bom? Então nós temos na nossa casa também a campanha do quilo permanente, né? Essa campanha do quilo nós angariamos alimentos para serem servidos para aquelas famílias que são assistidas pela nossa instituição, por aquelas famílias que às vezes batem na nossa porta, né, pedindo, né? Então, para que nós possamos ajudar, nós necessitamos da ajuda também de vocês, né? Então nós pedimos a todos que puderem doar 1 quilo de alimento não perecível, né? Nós vai ajudar muito a nossa campanha do quilo. Nós ficaremos gratos e agradecidos por isso, né, pela sua doação. E com certeza a sua doação vai estar chegando numa família que está precisando naquele momento, né? E é muito gratificante isso, a gente poder ajudar, né? Ah, Douglas, mas como é que eu posso fazer para deixar essa doação? Eu quero doar 1 quilo, eu quero doar 2 quilos. Então, da mesma forma, entra no nosso Facebook, né, e entra em contato com a gente, né, e a gente combina direitinho como é que, né, você vai entregar essa doação. Você pode deixá-la na própria Casa Espírita durante as reuniões públicas de segundas e quintas-feiras. Você pode combinar com a gente e a gente pegar essa doação com você em algum local, né? Tá? Mas é muito importante, né? Toda doação, todo quilo que a gente consegue, a gente, né, é mais uma família que vai receber o alimento naquele mês, né? Então, convidamos a todos a participarem. Nós lembramos também daquelas pessoas que têm roupas em casa em bom estado para doar, né? Roupas de adulto, roupas de criança, fronhas, lençóis, né, roupa de cama, né? Para aqueles também que tiveram filho há pouco tempo, né? E tem peças de roupas de bebê, né, seminovas ali, usou uma vezinha só, né, que às vezes o bebê cresce muito rápido, né? Ganha muitas roupinhas ali de recém-nascido, cresce muito rápido, não usa quase nenhuma roupa daquela mais. Ou usou somente uma vez, né, está em bom estado a roupa, pode doar. Se você, né, quiser doar essa roupa pra gente, pode doar pra gente, que a gente vai dar um bom caminho para essa roupa, né? Normalmente as roupas de bebê que a gente ganha, a gente faz alguns kits, né, junto lá com o chá de bebê da Mãe Ritinha, que é um evento que a gente tem sempre em abril, né, que a gente pede também roupas de bebê, que a gente tem um café lá na Casa Espírita, né? A gente pega essas roupinhas, né, a gente lava elas, passa elas direitinho, deixa elas bem limpinhas, né? E montamos uns kits para serem doados aquelas mamães, né, que não tem como montar o seu enxoval de bebê, né? Não tem dinheiro para poder comprar, de repente não sabia que estavam gestantes, né, algumas, e não tem como comprar. A gente oferta, né, esse pequeno kit, né, roupinhas, fralda, mamadeira quando a gente tem, banheira quando a gente tem, né, para essa mamãe ter pelo menos, né, um kit básico ali, uma primeira, né, roupinha ali para o seu bebê. E as roupas, né, de adultos e crianças, nós separamos elas também, né, e doamos para aquelas famílias que frequentam a nossa instituição,
doamos para pessoas às vezes que nos batem a porta, né? Algumas nós fazemos bazares, poder ganhar fundos para casas, né? Para o funcionamento da casa espírita, que toda casa espírita, né, como todo templo religioso e tudo, necessita também pagar, né, as contas, né, água, luz, né, material de limpeza, custas, né, com várias coisas, né? Então nós sempre fazemos campanhas para estar ganhando recursos, né, para poder suprir essas necessidades, né? Então nós sempre estamos fazendo almoço fraterno, festivais de pastel, sempre estamos participando aí de alguns eventos quando a gente consegue, né? Tudo isso para manter a casa espírita aberta, funcionando, né? Atendendo a quem precisa, tá bom? Então, se você tem roupas, né, lá, da mesma forma, entre em contato conosco pelo Facebook, né? Entra lá no facebook.com/cgtr e entre em contato com a gente, deixa uma mensagem. Lá tem telefone celular, tem tudo. Entre em contato com a gente, combina que a gente pega essa roupa com você, você deixa em um local, né? Essa roupa vai chegar até nós, tá bom? Então, como sempre, nós gostamos de agradecer a todos aqueles, né, que nos ajudam, né, de alguma forma, todos aqueles que participam das nossas campanhas, né? Nosso muito obrigado a todos vocês, né, que doam o tempo, doam materiais, né, doam as suas orações, né, por nós, tá bom? Deus abençoe sempre vocês, né? Então, meus irmãos, como sempre nós gostamos, né, de felicitar, né, os nossos queridos irmãos e irmãs que estão aniversariando, né, neste mês. Então, neste mês nós temos aqui anotado, né, o nosso querido irmão Fernando, a nossa querida irmã Fernanda Capella, o nosso querido irmão Jones Kleber, a nossa querida irmã Cidinha, a nossa querida irmã Kítia e a nossa querida irmã Ivana, né? Mas eu sei que tem muitos outros, né? Além desses que eu falei, tem muitos outros, né? E vocês também, todos os ouvintes e amigos, né, que estão aniversariando hoje, nessa semana, esse mês, né? Que Deus os proteja, que Deus os ilumine nas suas caminhadas, né? Muitos anos de vida, paz, amor, amizade, né? Tudo de bom para vocês. Então, meus queridos amigos, estamos aqui, né, nesse dia maravilhoso, né? E vamos ao tema, né, do nosso programa. Vamos entrar no nosso tema. O nosso tema está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que é o capítulo que fala para a gente assim: buscais e achareis. Dentro desse capítulo, nós temos ali 3 tópicos, né? O primeiro tópico é o ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O segundo é observai os pássaros do céu. O terceiro é não vos afadigueis pela posse do ouro. Então, o primeiro tópico, nós vamos falar sobre, tá? Nós vamos ler aqui um pouco desse capítulo, né? Nós vamos falar um pouco sobre ele hoje, né? Que é muito interessante, né? Porque o primeiro tópico aqui, ele fala assim: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então ele começa dizendo assim: pede e se vos dará, buscais e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Então, qual homem entre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão?
Ou se pedir um peixe, dar-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Isso está lá no Evangelho, né, de São Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Né? Então, ele faz uma comparação, né? Comparação conosco e com Deus, né? Será que nós, né, como pais, né, a um filho que pede o pão a gente dá uma pedra, né? A um filho que pede um peixe a gente dá uma serpente? Não, se nós, como pais terrestres, nós não fazemos isso, imagina Deus, né? Então, continua a nossa lição aqui. Então, do ponto de vista terreno, a máxima buscais e achareis é análogo a essa outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, por conseguinte, da lei do progresso. Portanto, o progresso é filho do trabalho, visto que ele se põe em ação as forças da inteligência. Né? Então, o que isso vem nos trazer? Né? Vem nos trazer que nós temos que, não adianta a gente só pedir, né, e cruzar os braços. Né? Ah, Deus, eu gostaria tanto disso. Ah, Senhor, eu gostaria tanto daquilo, né? Mas o que você está fazendo? Né? E se buscais e achareis, a gente percebe ele na prática do Evangelho, né? Em várias passagens de Jesus. Porque se a gente pega o Evangelho e for ler, né, as passagens de Jesus, as curas, né, todas essas questões, né, nós vamos ver que Jesus não saía curando qualquer um. Jesus não saía lá com um balde na multidão jogando bênçãos, né, na cabeça de qualquer um. Certo? Jesus curava aqueles que iam até ele, né? Aqueles que queriam ser curados, né? Aqueles que estavam lá no canto, né? Não queriam ser curados, né? Ou estavam lá, quero ser curado, mas não vou nem levantar, né? Não vou ao encontro de Jesus, não vou fazer nada, vou ficar aqui parado, aqui sentado. Esses não foram curados, né? Aquele que foi atrás, que correu atrás, que caminhou, né? Aquele que se movimentou, né? Eles foram curados, né? Muitos deles, aqueles que estavam preparados para a sua cura, né? Que já era o momento, foram curados por Jesus. A gente tem vários casos, né? Vários casos. Cura. Né? Então, por isso que eu ajuda-te a ti mesmo. Então você tem que colocar a mão na massa. Não adianta, né, você falar assim, Douglas, ora lá por mim, reza lá por mim, coloca o meu nome lá no livro de preces, né? A gente pode até colocar, né? A gente vai colocar seu nome no livro de prece, com certeza, né? Você vai ser ajudado? Vai ser ajudado. Mas se você estivesse indo na reunião, se você estivesse participando, se você estiver estudando o Evangelho, mesmo que seja na sua casa, né? Isso vai te ajudar mais ainda, né?
Porque Deus, ele vê o nosso esforço, né? Os amigos espirituais que estão ao nosso redor, eles veem o nosso esforço, né? Para poder conseguir aquilo, né? Para poder vencer aquela barreira. Então, né? Nós devemos colocar a nossa mão no trabalho, né? Então, continuando aqui, na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência a acato do alimento, né? Só para a gente poder conseguir a alimentação, dos meios de se preservar das intempéries, né? E de se defender dos inimigos. Isso é lá no princípio da humanidade, né? Mas Deus, porém, nos deu a mais do que outorgou ao animal, né? E o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, o aperfeiçoamento da ciência. Portanto, é a ciência que lhe proporciona o que falta. Pelas suas pesquisas, inteligências, se lhe engrandece. O moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, ou seja, né, lá no princípio da humanidade, nós nos protegíamos, nós nos alimentávamos e nós se defendíamos dos nossos inimigos, né? Mas Deus nos deu muito mais do que essa capacidade, né? Então a gente está melhorando desde lá de trás, né? Desde muitos milênios atrás a gente está se melhorando, né? E cada vez mais nós vamos estudando, né? Nós vamos pesquisando e vamos, né, melhorando a nossa trajetória de vida, né? Vamos melhorando o que nós temos disponível, né, aqui na Terra para cumprir a nossa tarefa. E né, para todos nós chega um momento que nós não vamos pensar só nisso, né? Nós vamos pensar também no alimento espiritual, né? Que alimento espiritual é esse? Né? O alimento espiritual é justamente o Evangelho, né? É a moral do bem proceder, né? O caráter. Esse é o alimento espiritual, né? Que através dele nós passamos da selvageria para a civilização, né? Então vamos continuando, né? Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a resistência da alma? Se as almas fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo que fazer tudo e aprender tudo. Não haveria nesse caso razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que as primeiras idades do mundo, uma vez que cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie, né, à civilização material, e desta a civilização moral. Então, o que quer dizer isso? Está falando sobre justamente a reencarnação, né? Que se nós fôssemos nós novos espíritos, né, fomos criados agora, nesse exato momento, nós não traríamos nenhuma bagagem anterior, né? E nós teríamos que aprender tudo novamente, né, que nós aprendemos lá atrás.
Douglas, mas eu não lembro de nada que eu aprendi lá atrás, né? Você não lembra no seu consciente, né? Mas no seu subconsciente você lembra, né? Igual aquela pessoa que nunca tocou violão na vida, aquela criança que nunca tocou violão na vida, que pega o violão e toca, né? Aquela pessoa que tem a facilidade de tocar um instrumento musical, aquela pessoa que tem a facilidade, né, em qualquer coisa, sem nenhuma coisa aparente dela ter, né, algum contato com aquilo, né? Tem gente que pega uma bicicleta e rapidamente aprende a andar de bicicleta, né? Fica ali pouco tempo tentando sair andando de bicicleta. E tem pessoas que passam a vida inteira ela não aprende, né? Por que isso? Normalmente, né, em todos os casos, normalmente aquela pessoa já andava de bicicleta na vida anterior e nessa vida ela tem uma facilidade, né? Então, tudo na nossa vida é assim, né? As facilidades que nós temos hoje, porque nós já aprendemos no passado, né? Tanto as dificuldades também. As dificuldades que nós temos hoje são as dificuldades que nós temos também no nosso passado, né? Que ainda a gente não conseguiu resolver essa dificuldade. Então, cada vez que a gente vai reencarnando, a gente vai aprendendo mais coisas, e essas coisas ficam guardadas no nosso inconsciente quando nós vamos para uma nova reencarnação. Então, a gente não precisa aprender tudo novamente, né? Ou tem gente, né? Se a gente pegar para nos analisar, nos autoconhecer, né? Que isso se fala muito, né? Todos os locais, hoje em dia, tanto na religião, tanto no meio corporativo, se fala muito no autoconhecimento. Se a gente fosse se autoconhecer, conhece a ti mesmo, né? Nós vamos ver isso nos clamando, né? Que a gente sabe fazer várias coisas, né? Nós temos conhecimento de várias coisas, nós olhamos para uma coisa e já sabemos fazer. Isso em vários momentos da nossa vida. E tem algumas coisas que a gente tem que aprender. E isso vale também para os nossos sentimentos, né? Tem gente que é paciente, tem gente que é amoroso, né? Como também tem gente que é nervoso, tem gente que é impaciente. Tem gente que já venceu, né, o egoísmo, né? Tem gente que não, né? Então isso vem também conosco, né? Mas vem da onde? Vem de nossas vidas passadas, né? Uma bagagem que está com a gente, né? Então é por isso que quanto mais a gente vai reencarnando e aprendendo, mais nós vamos evoluindo. Nós não temos que aprender tudo de novo, né? Quando eu nasci aqui, né, lá em 1981 aqui na Terra, né, eu não precisei aprender tudo de novo, né? Douglas, mas você nasceu lá nenenzinho, você teve que ser cuidado. Sim, com certeza, tive que ser cuidado, né? Mas a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai se lembrando de muitas coisas, né? Vai tendo facilidade para trabalhar com algumas coisas e vai vendo também as dificuldades, né, que a gente ainda tem, né? E como nós já falamos, o Evangelho nos ajuda nisso, nos ajuda a entender e compreender aonde nós devemos, né, nos melhorar, né? Então, continuando, se Deus nos houvesse isentado do trabalho do corpo, nós, né, homens, né, o nosso corpo, nossos membros teriam se atrofiado, né? Se houvesse isentado o trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso que ele fez o trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito, né?
Então imagine se nós não trabalhássemos, né? Ficar só deitados aí, né? A gente iria atrofiar, né? Nosso corpo físico. Fica aí coloca aí um gesso no braço aí, fica uma semana aí com gesso no braço para você ver como é que no final dessa semana, quando você tirar o gesso, seu braço já está fraco, você não consegue ter força, né? Fica um mês aí, 2 meses com gesso para você, né? Para você ver como é que fica. Você perde musculatura, você perde, né, a tonicidade, a força naquela perna, naquele braço que você engessou. E se nós não trabalhássemos, não fizéssemos nada, nosso corpo seria atrofiado, né? Então, nosso corpo não funcionaria direito, né? E se, né, Deus nos tivéssemos isentado do trabalho da inteligência, né, nós não teríamos evoluído ainda nada, né? Nós estaríamos ainda no estado de instinto animal, né? Caçando atrás de comida, se refugiando e fugindo dos inimigos, né? Dos predadores, né? Nossa vida ainda seria assim. Então, através do trabalho que a gente, né, busca, que a gente faz, né, que a gente evolui, né? Então, em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhes já feitas e prontas para ser utilizadas, né? Os espíritos não trazem para a gente de mão beijada, eles deixam que a gente trabalhe para poder pesquisar, né? No mundo espiritual, ele é muito mais evoluído. O mundo espiritual próximo a nós, né, próximo à Terra, ele é muito mais evoluído que a Terra. Já tem, né, várias conquistas, né? Os espíritos que ali estão, que são mais evoluídos, já tem várias conquistas das quais a gente não tem aqui na Terra, no mundo espiritual mais próximo a nós, né? Quem dirá a planetas mais evoluídos, a galáxias mais evoluídas, né? Mas por que os espíritos de lá não trazem, né, essas fórmulas já prontas para nós? Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que pesquisar também para poder, né, inventar, descobrir isso tudo, né? Então por quê? Porque senão a gente não mais colocaria nossa mão na massa, né? Não, como ele fala aqui, sequer nos abaixaremos para apanhar, né? Se alguma coisa caísse no chão, né? E nem mesmo pensar, né? Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não são os espíritos, não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta de que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo: anda e chegarás, toparás com as pedras, olha e afasta tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Então os espíritos estão ao nosso redor, né? Eles estão aqui, eles nos ajudam, eles nos apoiam, né? O nosso mentor espiritual, né? O nosso anjo da guarda, né? Aqueles espíritos que não são afins estão ao nosso redor. Mas eles não vão fazer tudo pra gente, né? Eles vão nos ajudar, mas eles não vão pegar na nossa mão e ficar, né, puxando a gente, né, nos dando receitas prontas, né? Jesus não nos deu receitas prontas, né? Não deu uma receita, apesar que o Evangelho é uma receita, né? Mas ele botou ali de forma que nós temos também que pensar, nós temos também que ter a nossa parte ali para poder aprender, para poder fazer, né? Então, nós temos que trabalhar para isso, né?
né, nós estamos falando sobre o capítulo 25, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos lá no que é o título do capítulo, né, é Buscais e Achareis. E nós estamos falando da parte que é o primeiro tópico, né, que ajuda a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, como nós estamos falando, né, nós, os espíritos sempre nos ajudam, né, nos amparam, estão aqui para nos dar força, mas eles nos deixam também livre, né? Deus nos deixa também livre para o nosso livre-arbítrio, né? Porque senão nós seríamos como as máquinas, né? Se nós só aceitássemos comandos, né? Se Deus falasse para a gente, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, nós seríamos máquinas, né? Ou os espíritos também, né? Sempre ali nos... faz assim, faz assado, faz assim, né? Nós não teríamos mérito, né? Qual seria o nosso mérito nisso? Nenhum, né? Nós só aceitaríamos ali comandos, né? E Deus, ele quer que nós pensemos, ele quer que nós tiramos as nossas conclusões, ele quer que nós colocamos a nossa inteligência, né, nosso livre-arbítrio em cumprir as tarefas, né, em fazer o que é certo. Douglas, mas o que é certo? Né? O que é certo e o errado? O certo e o errado, ele está na nossa consciência, ele está lá embutido na nossa consciência, né? Às vezes a pessoa, mas eu fiz isso que eu não sabia que era certo, né? Mas muitas vezes lá no fundo mesmo da nossa consciência a gente sabe que aquilo é errado, a gente só não quer né, dar o braço a torcer, né? Que sabe que é errado, né? Se eu jogar uma pedra no quintal do vizinho, eu sei que é errado, eu sei que é errado. Mas por que você joga? Mas porque, não sei, né? Eu não achava que era errado, não. Mas você sabe que é errado, né? Tá lá no seu subconsciente, você sabe que aquela ação é errada, né? Mas por que nós praticamos as ações erradas? Muitas vezes por comodismo, muito mais cômodo, né? A gente fazer o errado, fazer o certo dá trabalho, né? Fazer o que é certo muitas vezes ocupa o nosso tempo, né? E as pessoas, elas querem o mais fácil, né? Algumas vezes chegam alguns irmãos na casa espírita, né? E eles, né, estão com alguns problemas, e eles chegam lá: Douglas, eu estou com esse problema assim, assim, assim. Então, beleza. O que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente tem que fazer isso, isso e isso, né? E as pessoas às vezes não gostam da resposta, né? As pessoas às vezes não gostam da resposta que lhe é dada, né? Aí às vezes, eu fui lá na casa espírita, eu estava com esse problema assim, 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 né? E a resposta foi que eu tenho que melhorar, que eu tenho que perdoar, que eu tenho que estudar o Evangelho. Não, não quero isso, eu quero resolver meu problema, entendeu? Eu quero chegar lá e ter uma poção mágica que eu tome e do dia para a noite a minha vida toda se modifique, né? Mas não existe poção mágica, né? Não existe coisas mágicas para resolver problemas, né? Soluções mágicas. Existe o trabalho, existe, né, estudo, existe a nossa modificação moral, né, que vai trazer aquilo que a gente necessita, né? Em vários aspectos da nossa vida,
nós olhamos só para um lado, né? Ou queremos olhar só para um lado, né? Só que a transformação na nossa vida, muitas vezes ela não está externa, né? Na grande maioria das vezes, essa transformação ela não está externa a nós, ela está interna, né? A transformação está dentro de nós. Normalmente não são os outros que têm que se modificar, normalmente somos nós que temos que nos modificar, né? É nós que temos que pensar de outra forma, fazer de outra forma, nós que temos que buscar de outra forma, né? A nossa forma de agir, nossa forma de pensar, né? Que tem que se modificar. Douglas, quer dizer então que eu devo ver o erro e ser conivente com o erro? Não estou falando isso, né? Mas a forma de você agir quanto a isso, né? Por isso que Deus nos deu a inteligência, né? Para que nós não agimos só por instinto, nós usemos a razão, né? Nós pensemos, analisamos, né? Para agir certo naquela ocasião, né? Para que nós não façamos coisas que sejam erradas, que não sejam boas, que prejudiquem aos outros, né? E prejudiquem nós mesmos também, né? Quando nós agimos errado com o outro, às vezes nós achamos que só prejudicamos o outro, nós prejudicamos também a nós, né? Porque é mais uma coisa que nós vamos ter que acertar, né? Mais uma dívida que nós contraímos, né? Então, continuando aqui, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pede forças para resistires ao mal, e as tereis. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. Como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pede bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pede sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso próprio orgulho. Então, Jesus nos traz ali, né, que nós devemos pedir. Douglas, mas Deus está vendo, Deus está junto com a gente, né? Ele está vendo o nosso caminho, está vendo o nosso sofrimento, Ele está vendo o que a gente precisa. Sim, Deus está ao nosso lado o tempo todo, né? Deus está em todos os locais, os Espíritos também estão junto conosco, né? Ao nosso lado, o tempo todo, né? Então eu não preciso pedir, porque eles estão do nosso lado, eles sabem o que a gente precisa. Não, nós temos que pedir, né? Nós temos que orar, nós temos que agradecer, nós temos que pedir, né? Com fé, com fervor, com confiança, né? Com sinceridade, né? Igual ele fala, não com orgulho, com arrogância, né? Muitas vezes as pessoas oram pedindo coisas com aquele orgulho, com arrogância, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, né? E não é assim, né? A gente pede para que Deus nos dê a oportunidade de ter, de fazer aquilo, né? Porque às vezes algumas coisas não estão dentro do nosso planejamento espiritual, né? Isso é muito importante para nós entendermos que nós temos um planejamento espiritual quando nós reencarnamos aqui na Terra, né? Nós temos ali um certo planejamento das coisas que vão acontecer conosco aqui na Terra, né?
Então a gente não consegue fugir muito desse planejamento, né? Douglas, quer dizer então que Deus planejou que eu passasse por isso, por aquilo, não tem como mudar, porque isso já foi definido por Deus, né? Não, Deus não definiu que você vai passar nessa vida, né? Ele não está definido assim, dessa forma, né? Quando nós podemos, nós participamos desse planejamento, né? E tudo na nossa vida, até um certo ponto, nós podemos mudar, né? Nós podemos melhorar isso, né? Nós temos várias histórias, né? Várias passagens, né? Que nós temos conhecimento de pessoas que deveriam passar por determinadas situações, né? Mas que não passaram, né? Por quê? Por causa do que elas fizeram, né? Do que elas do jeito que elas agiram, né? Durante as suas existências, né? Nós temos ali uma história que a gente conta muito, né? Na casa espírita, que é o caso, né? De um senhor, né? Que ele era dirigente, né? De uma casa espírita e tudo, né? Uma pessoa muito boa, muito bacana, né? E ele trabalhava, né? Ele morava numa parte que era uma roça, né? E ele foi moer cana, naqueles moedores de cana, e acabou que o dedo dele, né? E sem querer, e colocando lá a cana para moer, o dedo dele enfiou na máquina e esmagou o dedo dele e teve que amputar o dedo, né? E aí todo mundo ficou, né? Poxa, o fulano, uma pessoa tão boa, ajuda tantas pessoas, né? E por que ela perdeu o dedo, né? E a gente fica, né? Poxa, fulano, né? Aquela pessoa tão bacana, né? Isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente vê, né? Pessoa passando dificuldade, você fala assim, poxa, fulano tão bacana, tão boa, tá passando por dificuldade, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Mas aí, para entender esse contexto, né, nós temos que olhar para trás, porque, igual nós falamos anteriormente, nossa vida não começa no berço aqui dessa atual existência, né? A nossa vida começou muitos anos atrás, né? Milhares de anos atrás. Começou a nossa vida realmente, né? Quando Deus nos criou, né? Nossa vida atual começou agora, né? Mas a nossa vida como espírito começou há milhares de anos atrás. E aí, nessa história desse senhor, né, foi-lhe revelado que, né, ele perdera aquele dedo porque, numa encarnação anterior, né, ele era, né, um senhor lá de fazenda, né, um grande fazendeiro, e as pessoas, né, os escravos que ali estavam na sua fazenda e que não cumpriam o que ele queria, ele mandava, né, que colocasse o seu braço ali no moinho, né, nos engenhos lá e moesse, né, a mão, o braço daquele escravo, né? Então, por isso, nessa atual reencarnação, ele perdeu somente o dedo, mas a programação dele era perder o braço todo. A programação espiritual dele nessa reencarnação era perder o braço todo. Aí você fala, mas por que ele não perdeu o braço todo, só perdeu um dedo? Por causa do que ele tinha feito até naquele momento, né? As pessoas que ele tinha ajudado, o bem que ele tinha feito, né? Toda a mudança, né, que ele tinha feito na vida dele, né, no bem proceder dele, até aquele momento, ele afastou aquele caminho de perder todo o braço, perdeu somente um dedo, né? Ele recebeu uma bênção maravilhosa de ter ali, né,
o seu membro poupado, né? Ele teve um merecimento, né? Ele trabalhou para isso, só o trabalho aí, né? Ao trabalho, ele trabalhou para isso, ele bateu na porta, ele fez a parte dele, né? Não foi de mão beijada que ele recebeu. Ele fez a parte dele e aí ele teve o merecimento, né? De só perder aquele dedinho, né? Então, para compreender o que acontece com a gente hoje, a gente tem que ter esse conhecimento passado que muitas vezes a gente não tem, né? A gente esqueceu, a gente não tem esse conhecimento. Então, às vezes, a gente se escandaliza com algumas coisas que acontecem ainda com a gente, né? Mas aos poucos a gente vai aprendendo, aos poucos a gente vai evoluindo, né? E aos poucos a gente nós vamos buscando, né? E nós vamos achando, como diz aqui a nossa mensagem de hoje, né? Bate que a porta se abrirá. Então, que nós possamos bater, né, nas portas do conhecimento, nas portas, né, da oração, né, nas portas da caridade, né, e para que possamos ser pessoas melhores, espíritos melhores, para que possamos, né, encontrar a felicidade que é o que tanta gente quer, né, que todos nós queremos na nossa vida. Então, meus amigos, nós estamos aqui chegando no final do nosso estudo, né? A hora passa muito rápido. Nós vamos fazer a nossa oração final, tá? Nós só temos mais alguns minutinhos. Então, como sempre, quem puder colocar, né, o seu copo com a água para poder ser fluidificada, né? E quem puder fechar os seus olhos nesse momento, né? Se você estiver dirigindo, não feche os olhos, pelo amor de Deus, né? Mas quem puder, estiver em casa, feche os seus olhos e vamos orar, né? Pai nosso que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estais na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estais em mim, que estais naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome, Senhor, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, de fé e caridade, de luz e amor. Seja feita, Senhor, a tua vontade, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa, Senhor, quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando o meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, dos vícios e do egoísmo. E livra-me, Senhor, de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me, Senhor, de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, Senhor, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição. Que assim seja, meus queridos amigos. Muitas bênçãos, muitas vitórias nas vidas de vocês. Se vocês têm, né, uma semana maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um grande abraço.